Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatinga do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre de 2025 e o título desse trimestre é "E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o lar", do Apóstolo do Amor. Vamos estudar agora a lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. Textual: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14, versículo de número 6. Verdade prática. A imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Texto bíblico em classe, João capítulo 14, versículos de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A introdução dessa lição nos diz: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Voltando um pouco atrás, só para os irmãos tentarem entender, né? Na lição de número 7, nós vimos que eu sou a ressurreição e a vida, foi o último milagre de Cristo registrado por João, antes da sua morte e da sua ressurreição. Semana passada nós estudamos o capítulo 13 de São João, uma lição de humildade, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. E a partir aí do final do capítulo 13, a partir do versículo 31, como vai ser citado até na própria lição, Jesus começa os seus ensinamentos finais. Antes dele morrer, ele deixou vários ensinamentos para os seus discípulos, e nós vamos começando aprendendo hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Está em João capítulo 14. Logicamente, o capítulo 14 tem mais ensinamentos do que esse. Semana que vem a gente vai ver a promessa do Espírito Santo, não vou deixar de óbvio, não levarei o Consolador, e aí a gente vai entrar na outra lição, na oração sacerdotal, que vem logo após esses ensinamentos, que estão em 13, 14, 15 e 16, segundo São João. E como ele diz aqui, caminho, verdade e vida tem uma expressão especial para os cristãos, e nós vamos ver isso em toda a lição, mas especialmente no ponto 3,
onde a gente vai estudar separadamente cada uma dessas grandes verdades. Então vamos lá. O consolo e promessa do Senhor Jesus é a primeira divisão da lição. Subdivisão 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde eu vendo o capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai, é a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Como falamos no ponto 3, a gente vai comentar mais detidamente, mas aqui já nessa primeira subdivisão ele fala sobre esses três aspectos, principalmente no ponto final. Então, como dissemos na introdução, Jesus, a partir de 13:31, começa esse discurso final com seus discípulos. Lembrando sempre, meu amado irmão, que a Bíblia, quando ela foi escrita, o Evangelho, qualquer livro da Bíblia, não tinha visão de capítulos e de versículos. O evangelista João foi contando tudo que Jesus falou e depois, pelos assuntos tratados, foram divididos. No capítulo 14, depois do capítulo 15, quando Jesus diz que é a videira verdadeira, capítulo 16, ele fala da promessa do Espírito Santo, e enfim, aí por diante. Jesus já estava preparando os seus discípulos para o quê? Ele ia morrer. E ele sabia o quanto isto ia atingi-los. Você imagina que Jesus, depois mais ou menos de um ano de ministério, né, de pregação, Jesus começou a pregar por cerca de 30 anos. Depois de um ano, ele juntou discípulos. Lá desde o início, alguns seguiram ele, mas mais precisamente, e começaram a seguir a Cristo e escolheu 12 para apóstolos. Okay? Então, esses homens seguiram Jesus durante esse tempo todo e agora Jesus não estaria mais diante deles. Ele ainda ia prometer o Espírito Santo, ele ainda ia falar esta promessa, porque todas essas lições estão interligadas. O seu caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito Santo, a lição de humildade da semana passada, como ensinamentos que Cristo queria dar aos seus discípulos, para que quando ele não estivesse mais aqui, eles pudessem estar prontos para poder fazer aquilo ao qual o Senhor estava preparando para que eles fizessem, ou seja, levar o Evangelho a toda criatura, sem ter mais dificuldade entendendo essa verdade. E quando ele faz esse discurso, ele começa a falar, no início do capítulo aqui, eu estou até com a Bíblia aberta aqui, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, creio no Pai também em mim, credes em Deus e creio também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas e tal. E aí ele fala do caminho e Tomé pergunta: mas aí não sabe o caminho. Veja bem, meu amado irmão, era uma dúvida de Tomé somente? Não, era dúvida de todos aqueles homens. Eles estavam com Cristo, eles estavam aprendendo, mas logicamente eles tinham as suas dificuldades, eles tinham as suas dúvidas nos seus corações. O problema não é ter dúvida, o problema é esconder essa dúvida, o problema é não ir na fonte correta para sanar a sua dúvida. E Tomé não esperou Jesus ensinar aquilo e depois juntou os discípulos para ficar ou criticando a Jesus por não ter entendido a sua mensagem, ou para buscar em outra fonte a resposta para aquela pergunta. Mas ele perguntou imediatamente ao Senhor, e o Senhor pôde explicar. Isso foi importante para aqueles homens e é importante também para nós hoje. Por isso, o autor da lição diz assim, uma parte que eu destaquei aqui, neste discurso ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte
não estariam sozinhos. Essa era importante de saber, porque durante esse ministério de Cristo aqui na Terra, eles estão, logicamente, colados a Cristo, juntos a Ele, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinamentos, e a partir de agora, ele morrendo, a primeira impressão, o pensamento deles é que o que nós vamos fazer agora? Isso aconteceu um pouco, porque eles ainda não conseguiram bem entender, mas depois entenderam. Mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, então vamos estudar essa semana que vem. Ele estou convosco, aonde eu for, eu vou voltar para levar vocês para estar comigo. Então foi uma palavra consoladora. E a outra afirmação aqui, que o autor falou, né, outra colocação que ele disse, é assim, essa afirmação que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, revela o único meio de alcançar o Pai. Nós vamos falar isso mais detidamente no ponto 3. A verdade que o revela Cristo, e a vida, a verdadeira vida de Deus. Vamos comentar isso mais detidamente no ponto 3. Consolo num cenário de angústia é a segunda subdivisão. É evidente que Jesus estava angustiado. Aí vamos ver aqui, a gente sempre diz que é um estudo bíblico, né? E o autor dá a sua opinião aqui, mas ele também coloca os versículos. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, passa de mim esta hora, mas para isso vim a esta hora. Isso aqui não é nem o Getsemane, quando ele ora, se for possível, Pai de mim se caso. Essa é uma afirmação anterior, inclusive, da questão do lava-pés. E seguindo aqui no que está escrito, né? Também tem um 13 e 21. Eu vou ler o 21, 13 e 21. Eu li o 12, 27, eu vou ler o 13 e 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, afirmando, dizendo, na verdade vos digo que um de vós o atrair por todas as circunstâncias que aconteceriam. Nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Já lembra, vamos repetir, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era na verdade uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. E vem a mente aqui agora, quero compartilhar com os irmãos, tem a ver um pouco com essa parte final que ele disse. Em 1983, eu ainda jovem na igreja, nem pensava em ser pastor, a mocidade da nossa igreja visitou a Assembleia de Deus de Copacabana. Hoje a Assembleia de Deus de Copacabana fica lá no Doutor Laureano, um tempo bastante bonito, eu já fui lá também, num encontro missionário, mas ela ficava ainda ali na General Rondon, no Copacabana mesmo. E ali fomos, é uma igreja grande também, os jovens, e ali o título era um trabalho de jovens daquela igreja. Hoje um daqueles jovens que estudou também no seminário que eu estudei, o pastor Paulo Silas, ele é líder de missões daquela denominação. E o título era Túmulo Vazio, a Vitória da Igreja. Então, entrando isso, me impactou bastante, até hoje me impacta, inclusive a mensagem que lá ouvi naquela noite que eu fui. Não foi um dia só de trabalho, mas a gente foi apenas em um deles. Ele diz, indo lá para o final, a última afirmação do autor da lição. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, ou seja, a morte dele na cruz, o sofrimento que ele ia passar, o fato dele agora não poder estar mais com seus discípulos, toda aquela situação, a traição de Judas, parecia uma derrota. Na verdade, era uma vitória. Porque Jesus sabia, ele já tinha dito isso, ele repetiu ao seu discípulo, ele disse que ele voltaria. Ele voltaria porque ele ressuscitaria ao terceiro dia. E quando ele vence a morte, ele não vence a morte somente para que ele tenha vencido a morte e ressuscitasse. Mas como ele disse, lá para
Maria e Marta, naquele episódio da ressurreição de Lázaro que estudamos na lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Que ele vai voltar a repetir que ele é vida. Mas ele é vida, e isso para representativamente aqui para nós é necessário que ele ressuscitasse. Todos os líderes de religiões, de todas as religiões, embora não esteja colocando aqui como Cristo como líder de uma religião, fundador de uma religião, ele é a própria salvação, o Senhor, ele é o Salvador. Mas colocando desta forma, humanamente, para entender, todos eles estão mortos e sepultados, e todo mundo sabe aonde foi. Agora, Cristo não. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, um fim trágico transformado num glorioso começo. Porque, na verdade, quando Jesus ressuscita, e depois vem a descida do Espírito Santo, que é a promessa a qual ele tinha dado ao céu, disse: vamos estudar, mais uma vez, vamos estudar semana que vem. A igreja ali começou, a igreja iniciou-se no dia de Pentecostes. Embora doloroso e angustiante, com a minha cegueira apontava para um cenário glorioso. Lógico que seria difícil. Para cada um de nós seria difícil. Para ele também foi difícil, mas ele atravessou, ele passou por todo esse momento, ele morreu naquela cruz para trazer a salvação e a vida eterna. Vamos aqui para a terceira subdivisão do ponto 1. Veja que nós estamos estudando como primeira divisão desta lição, consolo e promessa do Senhor Jesus. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Então vamos aqui ao 14:2. Eu estou com a Bíblia aberta para não ter que voltar à lição. Na lição, o texto bíblico em classe é João 14, do 1 ao 15. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versos 51 e 52. Diz assim: Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Eu não ia entrar nesse assunto, mas vou entrar rapidamente. Acho que é bom ter um bom esclarecimento nessa promessa de Jesus. Que promessa é essa que Jesus fez? É na casa de meu Pai. E casa de meu Pai é onde? Refere-se ao céu. Nós, metodistas pentecostais, assim como os assembleanos, a qual nós utilizamos as lições da CPD, nós somos da linha teológica, escatológica, pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, o que nós cremos? Que a igreja ela será arrebatada antes da tribulação. E, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, só os salvos o verão. O mundo não vai ver esse arrebatamento. Está tendo uma polêmica na internet de arrebatamento secreto. As pessoas usam muito jogo de palavras. Eu não quero entrar nesse contexto. Mas apenas iminente. Não abrir e piscar de olhos. Jesus volta e arrebata a sua igreja. Leva a igreja. A vida vai continuar aqui. Pessoas vão continuar nessa terra. Inclusive pessoas que eram da igreja, mas que estavam, de alguma forma, contrária à vontade do Senhor, em pecado, sem arrependimento. E os ímpios que não aceitaram a Cristo, verá a grande tribulação, enquanto isso a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro no céu, com o Senhor.
Depois da grande tribulação, o Senhor volta com a igreja, existe a batalha do Armagedon e depois vem o milênio. Tá? Passado o milênio, vai ter a segunda ressurreição dos mortos que não aceitaram a Cristo e o trono branco. É isso que nós acreditamos. Os irmãos pós-tribulacionistas, eu sempre coloco bem aqui, acho que coloquei até na lição passada, pastores, os pós-tribulacionistas, amilenistas e midi-tribulacionistas são hereges? Não considero hereges, não de jeito nenhum. Eles têm um pensamento teológico e escatológico diferente do nosso. Eu penso desta maneira, entendo dessa maneira, prego dessa maneira, ensino dessa maneira, porque estudei todos os aspectos e no meu entendimento, o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo é o que eu mais entendo. Mas reconheço que há textos na Bíblia que nos levariam para outras ideias também, sem problema. Mas esse texto aqui, ele diz, na cara de meu pai muita morada. O que entende o pós-tribulacionista, em parte? Que não vai haver esse arrebatamento. Quando Jesus vier, como diz lá, não me lembro agora qual texto, diz, todo o olho verá. Então todo mundo vai ver, e naquele momento Jesus vem, e aí, eu não sei nem explicar direito como é que ele escreve, leva a igreja, depois traz a igreja correndo de volta para essa terra, vem um julgamento, um tribunal apenas, e nós acreditamos de forma diferente. Porque ele disse aqui, ó, na casa do meu pai, onde eu vou, eu quero que vós estáis. Se eu vou seguir o texto, ó, se eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é dessa maneira que cremos. E é uma promessa gloriosa. Veja que os discípulos ficariam ali, mas ele disse, eu vou voltar para buscar a sua igreja. É interessante que quando Jesus sobe aos céus, depois que ele aparece a última vez aos seus discípulos, está lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, e ele dá as orientações, ficar em Jerusalém, é Lucas 24, 49, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhos tanto na Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Quando Jesus sobe, os discípulos ficam olhando para cima, e aí os anjos falam assim, ó, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. A primeira promessa que a igreja teve depois de Jesus subir ao céu foi que ele voltaria. A primeira depois dessa, dada pelos anjos. Ele já tinha falado isso aqui antes. E há outras profecias bíblicas. Então Jesus, ele voltará, nos levará para as moradas celestiais. Essa é uma promessa para a igreja. Então, uma promessa gloriosa. Eu também grifei aqui ao que ele disse no final aqui. Assim que será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com eles nos céus. Juntando, pastor, é só esse texto, 1 Coríntios 15, 51, 52, não, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e vários outros textos bíblicos, muitos textos do Apocalipse, é lógico, meu irmão, que os textos têm que ser estudados, texto, contexto, toda aquela coisa, para que você possa entender perfeitamente a ideia. Jesus, eu vou reafirmar, dentro desta promessa aqui, dessa palavra que ele disse aos seus discípulos, ele voltará para arrebatar a sua igreja, e pelos sinais que estão em várias partes da Bíblia, especialmente Mateus capítulo 24, está muito próximo à volta do Senhor Jesus. Agora vamos para o ponto 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Subdivisão 1. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é tratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e revela a coragem de manifestar suas dúvidas. Está no versículo 5. Esse episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é comum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Eu já comentei isso no 3.1, mas vou voltar a comentar dentro do contexto da lição.
É interessante o irmão ver, eu disse isso em outras lições passadas, né? Seguindo aqui a ideia, os ensinamentos do Evangelho que temos aprendido aqui no Evangelho segundo São João. Se Nicodemos não tem aquelas dúvidas, primeiro aquele pensamento, bom mestre, tu és mestre e tal, se não fosse, não fazer os milagres que o Senhor faz e tal. E aí começou aquela conversa, Jesus falou, necessário nascer de novo, tem que voltar ao ventre da mãe? Puxa, que pergunta verdadeiramente estranha. E se o Hélio estivesse ali no lugar de Nicodemos, talvez eu precisasse uma pergunta até pior do que essa. A pergunta de Nicodemos foi super válida, porque ele não estava entendendo, ele precisava entender, e Jesus não tratou mal, só disse, você sendo mestre não entende, mas ensinou a ele. E ensinou a ele, ensinou a todos nós. Se Nicodemos não vai naquela noite, eu sempre digo, não há coincidência na vida do crente, há projeto de Deus, propósito de Deus para a vida do crente. Então, se Nicodemos não vai naquela noite lá, ver a Cristo, nós não teríamos hoje João 3,16, que é o texto da Bíblia. Deus amou muito da maneira, deu seu Filho ingênuo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus não passa naquela hora, ali em Samaria, os seus discípulos não vão ter que comprar comida, enfim, sair dali perto dele, ele encontra aquela mulher sozinha, e aí tem uma série de situações, uma samaritana, uma mulher, normalmente os homens não falavam com as mulheres, mas Jesus tinha uma alma para salvar, tinha um propósito e um grande ensinamento para nós, porque ele diz para a mulher samaritana, aquele que crê em mim, vão correr dele rios de água viva. Se ele não tivesse encontrado a mulher samaritana, não teria tido essas palavras. E assim tantas outras. O sermão de Mateus 24, o sermão profético, Mateus 24, 25, começa com os discípulos elogiando o templo. Olha, Senhor, que templo maravilhoso. Jesus fala, peraí, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, Senhor, quando acontecerão essas coisas? Então Jesus ensina. Aqui, Tomé teve uma dúvida, e como nós falamos no ponto 1, teve a coragem, os discípulos todos tinham a mesma dúvida, de perguntar. E aí saiu esse ensinamento, porque eu vou repetir aqui literalmente o texto. Jesus, eu vou ler, eu estou lendo um versículo, agora eu vou ler tudo aqui a partir do 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Se eu for vos preparar o lugar, irei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Era o ponto 1 que estudamos, a promessa gloriosa. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí ele faz uma afirmação, que aí Tomé se manifesta. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Quando Jesus disse para onde vai, ele ia voltar para o céu, e o caminho, nesse sentido ali, dele, seria ser entregue, ser morto, e por final ressuscitar. E aí ele responde e tem essa palavra maravilhosa que serve para o nosso ensinamento, que estamos aprendendo essa lição no século XXI, e já você deve ter ouvido 300 pregações lá sobre esse texto, porque é importantíssimo para nós, salvos e remidos lavados no sangue Cordeiro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, uma dúvida, um pensamento, uma pergunta nos trouxe um grande ensinamento. E o Senhor ainda hoje nos ensina. Talvez, eu estou falando talvez, não estou dizendo isso, alguém que um dia vai ver esse vídeo e tem dúvidas sobre o texto bíblico e com esse ensinamento, que não é do pastor Hélio, não é, que o pastor Hélio é isso, aqui, não. É um ensinamento da parte de Deus, que Deus está nos concedendo aqui ensinar nessa aula, e a sua dúvida será sanada. Então, ali aconteceu isso, e essa palavra chegou até nós. Diz assim, não é comum que surjam dúvidas, contudo, assim como Tomé recebeu, também nós podemos ouvir estas palavras hoje. Mas não foi só Tomé que teve dúvida. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Aí já não vem aqui no ensinamento do 14, vem no 13. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais?
Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir, mas depois me seguirás. Então, Pedro também estava com dúvida. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Aí o versículo 8, Tomé pediu para mostrar o caminho e Filipe diz no 8, Senhor, mostra-nos o Pai para que nos baste. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu já citei isso várias vezes, vou citar de novo. Talvez até algum irmão que assista todos os meus vídeos fala, pastor, o senhor já disse isso. Mas eu vou dizer de novo para você. Talvez eu tenha dito até na lição passada, não me lembro. E falo em muitas pregações. Entre os nascidos de mulher não houve maior profeta do que João Batista. Está aqui no Evangelho, está escrito aqui. Então, João Batista foi o maior profeta pela mensagem que ele pregou. João Batista falou isso, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é necessário que ele cresça que eu diminua, enfim, vários ensinamentos estão aqui no Evangelho segundo São João. E também ele batizou a Cristo, embora não quisesse batizar, Jesus teve que insistir com ele. Depois de Jesus batizado nas águas, na hora do batismo ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba e o Pai falar lá do céu, este é meu filho amado em quem me compraz. Passado algum tempo, Jesus continuou seu ministério, João ainda, algumas pessoas eram discípulos de João Batista, mesmo Jesus já pregando a palavra, e João é preso. E em um determinado momento surgiu uma incerteza, uma dúvida nele. Ele manda um recado para Jesus: tu é aquele que havia de vir ou é outro? Jesus não fala nada por ser mensageiro. Jesus apenas opera milagres, ali cura enfermos e tal. E aí manda dizer, olha, diga para João que o evangelho do reino está sendo pregado, os cegos estão vendo, os surdos estão vindo, o reino de Deus vem. E João, então, não tem mais dúvida nenhuma. Ele diz aqui no final, não somos diferentes dele, não somos diferentes de Tomé, não somos diferentes de Pedro, não somos diferentes de Filipe, porque o Senhor nos chamou homens maravilhosos, sensacionais. Veja, meu amado irmão, que aprendemos semana passada. Olha a humildade. A gente tem que entender que a gente não é nada. João capítulo 15, é que eu não vou exatamente saber o versículo aqui de cor, nem sempre a gente sabe o versículo de cor, né? Mas Jesus disse para eles aqui, deixa eu ver aqui se eu acho o versículo. Versículo 5, claro, já achei. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Cristo a gente não faz nada, não somos nada. Quem era Pedro? Pedro sem Cristo não era nada. Quem era Tomé? Sem Cristo não era nada. Quem era João? Sem Cristo não era nada. Quem sou eu? Sem Cristo eu não sou nada. Então é Cristo. Cristo em primeiro lugar, Cristo no centro, Cristo em todas as coisas. Então, esses homens aqui têm essa dificuldade. Não somos diferentes dele. Haverá momentos em que nós sentiremos semelhante a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Temos que escutar o Senhor Jesus Cristo. E como é que Jesus Cristo fala para nós hoje? Prioritariamente através da sua palavra. Ok? É a palavra. Prioritariamente através da sua palavra. Mas Jesus fala de outras maneiras? Sim, meu amado irmão, e aí nós como pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons. Então eu creio em profecia, creio em revelações, creio em visões, creio em sonhos, ok? Creio em tudo isso. Está na Bíblia. Não tem nenhum texto da Bíblia que diga que isso cessou quando o último apóstolo morreu, ou isso cessou em algum outro momento da história. Não há nada disso. Tá? Quando você vai para cá de Paulo, Paulo fala que era necessário buscar os dons espirituais. Aí eu pego, se Paulo ensinou que é necessário buscar os dons espirituais lá, né? Fala dos dons, capítulo 12, 14, eu digo, não, mas ele falou aquilo porque ainda o último apóstolo não tinha morrido. Então, depois que o último apóstolo morreu, não tem mais necessidade. Então, Paulo também ensinou sobre a ceia, então não precisa tomar ceia, porque o último apóstolo morreu,
não precisa mais tomar ceia. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Os ensinamentos estão ali para a igreja. O que está no ensinamento aos Romanos serve para nós hoje, o que está nas cartas de Coríntios para nós hoje, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as cartas pastorais de Timóteo, a carta de Filemão tem ensinamento para nós, as cartas gerais de Pedro, de Tiago, de Pedro e João, o Apocalipse, os Evangelhos, a Bíblia Sagrada toda, Gênesis, Êxodo, tudo está aqui para ensinar a gente. É lógico que você tem que contextualizar, no bom sentido da palavra, tudo aquilo para entender a mensagem. Agora, não dizer que os dons cessaram. Não, cremos nisso. Mas, pastor, então alguém pode dar uma profecia que contraria a Bíblia? Não. Aí ele será um falso profeta. Profecia é para consolar, exortar e ensinar. Não é para contrariar a Bíblia. Por isso eu disse prioritariamente a Bíblia. Deus continua falando conosco hoje. Você tem dúvida? Não vai para a internet perguntar a qualquer um. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, abriu-se um novo caminho, você tem acesso ao Santo dos Santos, você pode falar com Jesus Cristo. Jesus Cristo não entrou no Santo dos Santos no ano X, como a denominação diz que ele entrou, não. Jesus, o véu do tempo se rasgou, se abriu um novo caminho, ele está lá no santuário celestial, desde que ele ressuscitou para a glória do Senhor. Então, o caminho está aberto para você. Agora, algumas coisas nós devemos fazer. Primeiro, eu tenho que ler Bíblia. Segundo, eu tenho que frequentar a igreja. Negócio de desigrejado, vou ficar na minha casa sozinho aprendendo. Não. E ser um aluno da escola dominical. Pastor, só está gravando aqui na internet, então quer dizer que as pessoas não precisam ir na escola dominical. Não, meu amado irmão. Esta aula que vai estar no YouTube, eu estou gravando, depois colocarei no YouTube. Já expliquei isso várias vezes e explico mais uma vez aos irmãos. Durante a pandemia, a igreja teve que se fechar por um tempo, ou reduzir os seus trabalhos. Então, o pastor Hélio Ornelas, para cuidar das suas ovelhas, gravou hinos, gravou pregações, gravou aula da escola dominical e mandar para os irmãos. Criou o canal do YouTube, primeiro até o canal da minha esposa, porque o celular dela é melhor que o meu, depois o meu, e até por sugestão do irmão amigo, que falou que no YouTube seria melhor, o vídeo não seria tão pesado. Já expliquei isso várias vezes, mas estou explicando mais uma vez. E quando a pandemia cessou, que voltou a presencial estar na igreja, mas alguns irmãos continuam enfermos. Não é Covid, é outros problemas de saúde. E não pode estar na igreja. Então, para esses irmãos, eu envio o link do vídeo para que ele veja. Mas todos que têm saúde, não estão trabalhando, não estão cuidando de alguém que está doente, devem estar presencialmente na escola dominical para aprender. Porque aqui eu estou falando e você não pode fazer uma pergunta. Você pode até, eu nem falo muito isso, que não é, fazer um comentário embaixo, fazer alguma pergunta, eu posso até responder, pode até acontecer isto. Pastor, o senhor falou isso, eu fiquei na dúvida, eu posso lhe responder. Mas o meu objetivo não é nem este. A ideia principal é que as pessoas estejam presencialmente e lá perguntem, troquem ideias, a Bíblia seja lida. Ok? Isso é apenas um parênteses aqui na história. Então, a incerteza bíblica. Agora vamos para o engano de Judas Iscariote. Em João 13 é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João 14, 21 e 22. Quando Jesus disse que um ia traí-lo, quando ele diz assim, nem todos vós estarão. Quando Pedro fala, me lava e tal, Jesus disse, vós está limpo, mas nem todos. Depois aqui no 14, 21 e 22, deixa eu ver o que ele diz aqui. Mas esse aqui não fala da... não, é o 25. Então vamos lá. Esta pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. E por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Aí está João 13, 25 a 27. Lamentavelmente, Judas não conhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora.
A sua visão do Messias restringia questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então a gente faz até um paralelo com a semana passada, porque na semana passada nós estudamos, parte da lição falava sobre isso, que os discípulos começaram a perguntar quem era o maior. Também com essa ideia que Jesus seria o Messias, como os judeus achavam que o Messias tinha vindo para libertar ele do Império Romano, para derrotar o Império Romano e para que os judeus reinassem. E os discípulos começaram a pensar, bom, se Cristo é este, ele vai reinar e nós vamos reinar com ele aí. Então, um vai ser o primeiro-ministro, né, tal. Quem é o maior de nós? Quem vai ter mais... Aí Jesus lavou os pés deles, para ensinar da humildade, disse que ninguém ali era maior que ninguém, aquela coisa toda. Judas parece que estava com essa ideia. Veja que Jesus tinha um discípulo chamado Simão Zelote. Os Zelotes eram um partido totalmente com esse pensamento. Mas esse Simão Zelote conseguiu entender bem a mensagem de Cristo, interiorizou a mensagem de Cristo. Mas Judas não. E acabou vendendo Cristo por 30 moedas de prata, porque aí nós estamos entrando na especulação, porque talvez viu que Cristo não era aquele, não estava sendo aquilo que a expectativa que ele entrou. Ele não conseguiu assimilar o ensinamento. Infelizmente, meu irmão, tenho que falar isso, é triste falar isso, mas muita gente hoje não está interiorizando o ensinamento de Cristo. É culpa da liderança? Talvez, meu irmão, mas veja bem, você entra numa igreja e pode ser até que essa igreja ensine alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra. Mas depois que você tem um contato com a palavra, porque tem contato, na verdade, o cristão tem uma Bíblia. Pastor, não tem a Bíblia na minha casa. Celular, aí você pode ler a Bíblia. Então, tem que buscar. A gente sempre fala aqui, eu sempre falo na igreja, enquanto eu estiver ensinando a Bíblia Sagrada, então, os membros da minha igreja têm que respeitar o ensinamento. O dia que eu começar a ensinar coisa que está fora da Bíblia Sagrada, aí eu vou só dar um exemplo, mano. Olha, meu irmão, para ser salvo, tu tem que vestir amarelo. Todo mundo vende amarelo agora, que os salvos vão usar amarelo. Eu digo para mim, digam para mim, se um dia eu disser isso, fala, pastor, isso aí a gente não aceita porque não está na Bíblia. Mas você sabe que, lógico que você não vê ninguém mandando o pessoal andar de amarelo, mas o pessoal ensina umas coisas aí que não está na Bíblia. E o povo segue. Por que segue? Porque não conhece a Bíblia. Então, é necessário conhecer. O ensino de Cristo, nós estamos estudando nessas lições todas. Não basta ler a Bíblia, não basta ouvir a Bíblia. Tem que praticar o ensinamento de Cristo, viver. Nicodemos, é necessário nascer de novo. A mulher samaritana tendo que mudar de vida. Perfeito? Todos esses ensinamentos claros que temos aprendido é para isso. Então, diz aqui no final, Judas não entendeu Jesus como Salvador. Pensava que ele ia ser um libertador. Então a gente tem que ter cuidado, não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a Cristo. No Brasil do século XXI, dos dias atuais, estão misturando Cristo com política. Cuidado com isso, meu amado irmão. Cuidado, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isto mesmo. Nós somos cristãos. Isso que nós somos. Eu vou entrar em política aqui, porque eu não quero... Até nosso tempo não dá e não é bom falar aqui. E agora vamos para o terceiro ponto, caminho, verdade e vida. Infelizmente até o nosso tempo não está muito grande, mas essa é a parte que eu disse lá no início, né? O terceiro a gente vai, esse é o ensinamento principal da lição, a qual, até o título da lição. Eu sou o caminho, é o subdivisão 1. Só um minutinho para tomar um copo d'água, que minha garganta está seca. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título e revela a natureza divina de Jesus. Aí vem 6,48, 8,12, 10,9, 10,9 eu sou o bom pastor, 10,11 e tal, sou a porta, 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, 15,1 eu sou a videira verdadeira e assim vai.
Assim, quando Nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1,79. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Eu já citei isso lá anteriormente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, vamos falar caminho, verdade e vida. Então, vamos falar primeiro do caminho. Eu vou até citar aqui algumas situações, talvez não conseguindo ler, né? Mas eu separei algumas coisas aqui. No início da igreja, em Atos 19, versículo 9, 23, 22, 4, os crentes eram chamados, que eles eram os do caminho. Em Atos 16, 7, fala-se do caminho da salvação. Em Atos 18, 26, caminho de Deus. Até a igreja era reconhecida como caminho. Então veja bem, meu amado irmão, aqueles que seguiam um caminho, na verdade, não um caminho, que o caminho é Cristo. Se inventou-se, isso não começou agora, começou antes até de Jesus vir ao mundo, que uma religião, um mandamentos humanos, aqui ele chega até a dizer princípios ou forças espirituais, não, vai fazer que a gente volte. Por que a gente tem que voltar a Deus? Por que tem necessário um caminho? Porque o pecado nos separou de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Veio o pecado e arranhou essa imagem e semelhança. O homem passou a herdar o pecado passou para todos. Vamos ter estudado isso na escola dominical aí direto. Mas nós não vamos ser julgados pelo pecado de Adão e Eva, vamos ser julgados pelo nosso pecado, porque Cristo já veio para morrer na cruz do Calvário. Então, Deus escolheu que Ele mesmo viria na pessoa do Filho para viver neste mundo, para morrer na cruz do Calvário e para que o homem pudesse agora receber a salvação, voltar a Ele, voltar à sua origem. Nós viemos de Deus, Adão e Eva. O bonequinho criado lá, o Adão, do pó da terra, ele só se tornou alma vivente quando recebeu o fogo de vida dado por Deus. Nós viemos também de Deus. E a Eva veio da costela de Adão, então, de Deus. Se você for ler lá na genealogia, deixa eu até ver aqui, que eu não lembro direito quais são. Temos a genealogia em Mateus e em Lucas, eu acho que é de Lucas. Deixa eu ver aqui, a genealogia de Cristo. Começa assim, lá do início, né, no capítulo 3, versículo 23. E o meu Jesus começava a ser de 40 anos, sendo como se cuidava filho de José de Eli, e vai adiante. E quando vai terminar, no versículo 38, diz Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, se começou em Deus, Adão, Sete, Enos, e chegou até José lá de Cristo, e seguiu, chegou até nós. Então, nós vemos de Deus. Mas o pecado fez a separação. Diz a palavra de Deus. Vosso pecado faz a separação entre vós e vosso Deus, está lá em Isaías. O caminho para voltar a Deus é Jesus. Só Jesus Cristo. A religião não leva você a Cristo, a Deus. Só Jesus. Pastor, por que tem protestantismo? Porque Cristo iniciou uma igreja. Essa igreja não tinha nome. Católica, metodista, presbiteriana, batista, enfim, qualquer nome. Essa igreja, depois de iniciar dos apóstolos, da época dos apóstolos, adiante, parte da igreja, ela foi tomando forma, necessário aquela parte de organização, até que começou a entrar em heresia, começou a acontecer muita coisa, e até que criou essa igreja católica apostólica romana. Se desviou no início? Não. Mas depois foi se desviando da verdade. Então veio o protestantismo, a reforma protestante, que não começou com Lutero, bem antes, houve Zwinglio,
houve Savonarola, houve John Ruiz e outros mais, que foram os pré-reformadores, e depois o Wesley, Calvino, aliás, Zwingli foi no tempo do Calvino, antes foi o John Ruiz, Savonarola e outros mais. Então, se reformou. E qual o princípio? São 5 solas do protestantismo. Um deles é sola Escritura e o outro é sola Cristo, sola feita em Deus. É Cristo que é o principal. Hoje a gente está precisando de uma outra reforma, porque hoje muitas igrejas têm se colocado como caminho para Jesus é esta denominação. Não, o caminho para Jesus é Deus. Para Deus é Jesus. Nós estamos aqui apenas, Deus permitiu que houvesse denominações, Deus permitiu que houvesse lideranças, homens, mas nós todos precisamos de Jesus para chegar ao Pai. Sem Jesus não há. Quem morreu na cruz foi Ele. É Jesus que nos faz chegar a Deus. O pronome eu representa nessa expressão, não é a força espiritual, mas aquele que pode dominar o homem. Ele é o único mediador entre. Aí vai citando vários trechos da Bíblia aqui, né? Aquele que abriu um caminho, como diz Paulo lá, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, e ele é o caminho. Agora vamos para a segunda palavra. Ele diz que além de ser o caminho, ele era a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Dessa forma, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Então vamos lá. O homem sempre procurou entender qual é a verdade. E voltando ao ponto 1, aqui, né, subdivisão 1, eu sou o caminho, muitas religiões, muitos grupos religiosos, enfim, foram criados para tentar revelar a verdade. Mas a verdade, ela, como ele diz aqui, Jesus não é apenas uma fração da verdade. Então hoje, e aí eu vou ter que falar uma coisa meio dura, vale para o caminho, vale para a verdade. Não podemos, eu já disse isso na lição passada, fazer ecumenismo como o povo pensa hoje. O único ecumenismo, entre aspas, que a gente pode fazer é o seguinte: nós, cristãos verdadeiros, que seguimos a palavra de Deus como a única regra de fé e prática, podemos nos unir para pregar o Evangelho. Sábado tivemos um culto de jovens na minha igreja e havia vários irmãos. O irmão que foi pregador da Assembleia de Deus, uma outra irmã cantou Lavagem da Igreja Batista, outros irmãos convidados dos nossos irmãos Elias e Eliseu ali para estar. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, várias vezes. Já disse aqui de uma cruzada que fiz, já disse num trabalho comical que fiz, junto a várias igrejas. Então, sim, essa união. Mas eu não posso me unir com pessoas que são idólatras, dizendo que eles também têm a verdade. Não. Ninguém que serve a Jesus não pode servir a dois senhores. Então, ou eu sigo Cristo, eu adoro a Ele, ou eu adoro imagem de escultura. Tá? Bom, olha que eu estou aqui, não querendo colocar nome em nenhuma, você pode entender bem. Eu vou achar que é a verdade naqueles que querem ser salvos por mandamentos, guardar um dia da semana, ter uma lei dietética do que comer ou não comer. Não posso ter a comunhão com essas pessoas. Né? Vou ter comunhão com pessoas que dizem que é verdade, mas que não creem que, não sei nem, é tanta heresia,
neste outro grupo, que eu não sei nem por onde começar a falar. Tem uma do corpo governante, né? Que corpo governante? Quem governa a igreja é Cristo. Ah, pastor, mas a sua denominação não tem liderança? Tem, meu amado irmão. Mas essa liderança não tem esse aspecto de estar sobre todas as pessoas, que tem que se dobrar diante de todas as pessoas. E se alguém, pastor, e se alguém resolver sair da denominação metodista pentecostal e ir para uma outra igreja séria, presbiteriana, batista, vai com a bênção, a Assembleia de Deus vai com a bênção. Enfim, mas não vou ficar citando aqui, não. A verdade é Cristo. E eu vou até ter um ponto aqui que ele diz, assim sendo a verdade, Jesus é a verdade absoluta, imutável, não muda, incondicional, tudo ele é isso. Eu, pastor Hélio, a igreja metodista pentecostal, muitas vezes pode ter os seus erros, pode muitas vezes, em algum momento, não estar verdadeiramente. Agora, Cristo não. Ele é a verdade absoluta, imutável, incondicional. Derruba todas as falsidades do mundo, e ele diz aqui, é a única que vem de uma fonte confiável, revelação redentora, que ilumina o conhecimento a respeito do Pai, e é revelada através da palavra. Vamos para o último ponto, não menos importante, lição maravilhosa, dá até vontade de ficar comentando aqui muito tempo, mas a gente não tem tempo suficiente para fazer isto no vídeo. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. E aí nós vamos aqui ler João 19:30, né? É um dos últimos textos que vamos ler hoje, mas aquele que tiver acesso à revista deve ler todos os textos. Isso é o ideal, antes da lição, ler todos os textos. Diz aqui, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando-se a cabeça, entregou o Espírito. Depois a gente comenta isso aqui. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui a vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3,16 diz, Deus amou muito a maneira de seu Filho nos enviar para todo aquele que nele crê. João 10,28 ele disse, eu dou a minha vida, ninguém toma de mim, dou e vou tornar a tomá-la. 11,25 eu sou a ressurreição e a vida, enfim. Não há vida fora de Jesus. Vida, o sopro vital, sim. Quando o homem pecou, ele herdou o pecado de Adão. Então, continua nascendo. E ainda tem bilhões de pessoas no mundo. E elas estão vivendo, elas nasceram, estão vivendo. Mas aqui ele está falando de vida espiritual, de novo nascimento. A gente volta lá a Nicodemos. E essa vida só recebemos em Cristo. E como recebemos em Cristo? A gente cansa de falar e repete aqui. Todo homem pecou, somos pecadores. Cristo veio para resolver o problema, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. E desde então ele é pregado. Quando alguém encontra Cristo como o único eterno Salvador da sua vida, ele tem os seus pecados perdoados, ele tem todas essas promessas que estudamos hoje aqui, tantas outras quantas estão na Bíblia, e ele tem a certeza da sua salvação, esperando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Ele tem vida. E como já foi dito nessa lição, ele está lá em João 10, eu dou a vida e vida com abundância, porque a vida, a vida eterna não se restringe só a chegar no outro lado, você começa a desfrutar vislumbres, como aqui nessa lição mesmo disse num ponto anterior, eu cheguei a não comentar muito essa parte, aqui já nesta vida, aqui no nosso dia a dia. Então, ele é a vida. Isso é claro. Tudo que veio a existir veio através dele, João capítulo 1, que estamos na primeira lição. O princípio era o verbo está com Deus, o verbo é Deus,
Todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é a vida, ele é tudo para nós. Então, não esqueça dessa verdade. Nós vamos ainda, a conclusão, estudar. Jesus é o caminho, o único, não tem outro caminho. Veja bem, alguém já disse, aqui não diz, Jesus é um caminho, uma verdade e uma vida. Diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não tem outro caminho, fora de Jesus não tem outra verdade, fora de Jesus não tem outra vida. É só nele. Vamos aqui para a conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Essa última frase é muito interessante. Podemos conhecer a Deus só através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Experimentar a verdadeira liberdade. Tem gente que acha que a liberdade é fazer o que você quer. Eu vou dizer uma coisa para você neste dia aqui, nesta noite, enfim, não sei que hora que você vai ver o vídeo, que a liberdade, a verdadeira liberdade é ser livre por Cristo. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é que nos liberta para que tenhamos a vida. E no final, reconciliar em comunhão com Ele. Como eu disse, nós viemos de Deus e o pecado manchou essa imagem. Mas quando Cristo voltar, nós recebemos um corpo glorioso, a Bíblia diz, a grande promessa do Senhor está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Filhinhos, até agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como Ele é, o veremos. Deus possa abençoar nossos amados irmãos e, se assim Deus nos permitir, estaremos estudando aqui na semana que vem a lição de número 10. Inclusive, o dia do estudo dessa lição presencial é o dia de Pentecostes. A promessa do Espírito, onde vamos estar estudando parte ainda do capítulo 14, capítulo 16 e do capítulo 20 de São João. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.